No Haiti, existem muitos fatores. Entre 1964 e 1986, o país viveu sob uma brutal ditadura. Ela é instalada por François Duvalier, apelidado de Papa Doc, que chega ao poder eleito presidente em 1957. E 7 anos depois, implanta o regime autoritário. Sua guarda, sonhos com uma roupa, bicho-papões, persegue os extremistas opositores. Jean-Claude Duvalier, Doc, sucede o pai à sua morte no CCI. O governo é até 1936, quando as pressões externas e internas contra o regime o obrigam ele a instalar no cartão. Além o governante de 1990, padre católico de esquerda, Jean Bertrand Didier, elege presidente. Suas propostas populares se sagradam a ele mulata e ele acaba deposto pelos militares exilados. A ONU e os Estados Unidos pressionam pela sua volta, o que só ocorre em 1994. Reeleito, em voto, ele não consegue mudar o quadro de pobreza e corrupção. Os protestos tornam-se violentos e ele se mantém no poder. A missão brasileira, desde que estava aqui desde junho de 2004, liderada pela ONU, com o objetivo de pacificar o país e sua situação política. A nação foi gradualmente acalmada com os militares e a eleição do presidente que é representa. O Haiti está atualmente sob o regime controlado pelo amigo TAC, que é a Força de Paz da ONU, comandada pelo Brasil. O Brasil, nessa missão de paz, exerce um papel fundamental. Ele tem os melhores papéis quando ele vigia o bairro rico da capital e não oferece perigo para os soldados. Os soldados brasileiros são extremamente bem equipados. Todos possuem suas escolas. Agora eu vou falar sobre o Tratado da Não Proliferação Nuclear. O Tratado de Não Proliferação Nuclear é um acordo fechado em 1968 que divide a nação em dois blocos. De um lado, os 5 estados que haviam explodido alguma bomba atômica antes de 1º de janeiro de 1967. Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, China e França. De outro, todos os demais países que devem se comprometer a não tentar fazer armas nucleares. Pelo TNT, os 5 primeiros, que são vencedores da Segunda Guerra Mundial e membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, podem manter suas armas atômicas, mas não conseguiram nem despassar a tecnologia de sua fabricação a nenhuma nação. O acordo permite que os demais países desenvolvam uma tecnologia nuclear para a geração de energia e outros impactos, sujeitos à inspeção exterior. Assinado em 1988 por 129 nações, o PNP é algo difícil, pois as 5 potências nucleares não decidiram seus arsenais como estava pedido. Israel, Índia e Paquistão não aderem ao tratado e se capacitaram para obter armas nucleares. Desse modo, Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, França e União Soviética possuem armamentos nucleares no seu país. Eles não podem, como já foi dito, repassar esses armamentos para outras nações. E, evidentemente, esses 5 países são membros permanentes da ONU, ou seja, são sempre permanentes com qualquer tipo de atentado, eles estarão se sentindo ou não em guerras que podem ocorrer ao mundo. Cuba. História. Ela é o último país da América Latina a se tornar independente, livrou-se do domínio espanhol em 1898, graças a um conflito entre a Espanha e os Estados Unidos. Em 1902, os norte-americanos negociam a independência de Cuba, mas conservam daí em diante a base militar de Guatá. Mudanças de governo. Insatisfeito com a ditadura do coronel James Batista, o grupo rebelde de 26 de julho leva a Revolução Cubana, concluída com a tomada de Havana, em 1º de janeiro de 1959. O líder do grupo, Fidel Castro, afirmou ditadura. O comunismo como ocupa o sistema político soviético. Uma ditadura instalada e o Partido Comunista monopoliza o poder político. Fidel Castro é em fevereiro de 2008, após 49 anos de governo, e depois de longa liberdade ser contestado no posto, Fidel Castro renuncia à presidência e Raul Castro, seu irmão, é eleito presidente pelos políticos locais. O embargo norte-americano continua, apesar de lutas internas, com a liberação de celulares e de computadores. Com a eleição de Barack Obama para presidente fica claro que uma das medidas adotadas pela governação de Marcos é acabar o bloqueio de tudo. O bloqueio de tudo é que nenhum país possa comercializar tudo, independente da espera do Na América Latina, praticamente todos os países já aderiram esse bloqueio, incluindo o Brasil.
Cuba também foi alvo de uma importante cena da Guerra a crise do Líbia de 1922, quando a União Soviética instalou bases para a infinita em Cuba e poderia atingir facilmente Washington e Nova York. Essa crise, que após levou a assinatura da Convenção de Genebra, que é um organismo internacional de proteção aos direitos humanos. A Convenção de Genebra. A Convenção de Genebra é um acordo internacional que estabelece limites humanitários para ações de guerra. O objetivo é diminuir os sofrimentos e combater os peritos e civis, estabelecendo padrões éticos e humanitários para as situações de conflito. 192 países são signatários e a organização que acompanha o trabalho é a Cruz Vermelha Internacional. Direito. Pela Convenção, soldados capturados são considerados prisioneiros de guerra. Devem ter seus direitos respeitados, não podem ser torturados, não podem ser obrigados a fornecer informações ao inimigo e podem voltar para casa após o conflito, mas podem ser julgados por crimes de guerra. Limites. Os soldados integrantes das Forças Armadas de uma nação ou milícias organizadas estão legalmente preparados para a Convenção. Os membros da Al-Qaeda não são considerados crimes de guerra, diante da Convenção de Genebra, e pedem os soldados afegãos ou talibãs. Ou seja, desse modo, terroristas não estão incluídos a qualquer tipo de conflito. Pode ser julgado, pode sofrer ações, não estão presentes na Convenção de Genebra, porque eles podem sofrer diversas ameaças, porque eles não são considerados soldados de guerra, soldados de comunitários. Fica mais aqui a edição do jornal matinal.